Olá, tudo bem? Esse é o nosso terceiro vídeo da série de como ir bem nas provas e no simulado preparatório de carreiras. Neste vídeo a gente vai abordar um tipo de questão que chamamos de asserção-razão. Você precisa de muito cuidado, muita atenção nesse tipo de questão. Não é o tipo de questão que você vai encontrar em qualquer prova. São questões que aparecem geralmente no ENAD, que é o Exame Nacional do Ensino Superior, e você precisa, então, estar preparado para esse tipo de questão, ok? Primeira coisa que você tem que levar em consideração, esse tipo de questão vai ter um texto base e, a partir do texto base, são feitas duas afirmações ligadas pelo conectivo porquê. Esse tipo de questão é como se fosse um verdadeiro e falso com relação de causa e consequência. Então, a estrutura dessa questão é mais ou menos a seguinte: um texto base, duas afirmativas, item 1 e item 2, ligados pelo porquê, um comando e dentro das afirmações, das alternativas para serem marcadas, você vai ter as seguintes afirmações: se apenas a primeira asserção é verdadeira, se apenas a segunda asserção é falsa, se são as duas verdadeiras ou se são as duas falsas. E também, dentro das alternativas, vai perguntar se uma asserção justifica a outra, ou seja, se existe relação de causa e consequência entre uma assertiva e a outra. Então, na hora de resolver esse tipo de questão, preste bastante atenção no seguinte: faça a leitura do texto base e verifique se a primeira asserção, se a primeira afirmativa sobre o texto base é verdadeira e falsa e faça essa anotação dentro da sua questão. Depois disso, olhe para a segunda assertiva, a segunda afirmação sobre o texto base ou sobre o assunto e verifique se ela é verdadeira ou falsa. Às vezes, só isso já é o suficiente para você responder a questão. Se pelo menos uma delas for falsa, você já sabe o que marcar dentro do gabarito. Se as duas forem falsas, você também já vai saber o que marcar no gabarito. Agora, se as duas forem verdadeiras, você precisa relacionar a ideia de causa e consequência entre as duas assertivas. Se a primeira assertiva for causa ou consequência para a segunda assertiva, para a segunda afirmação, ou se a segunda afirmação for causa ou consequência para a primeira afirmação, você também consegue identificar dentro do gabarito o que deve ser marcado como resposta correta. É um tipo de questão que precisa muita atenção, porque você não consegue encontrar esse tipo de questão em muitas provas e em muitos concursos por aí. Questão asserção-razão precisa de uma atenção muito cuidada durante a prova, porque historicamente, em provas como o ENAD, por exemplo, é o tipo de questão que os candidatos mais erram. Então, acertar esse tipo de questão é se colocar à frente de muita gente na hora que você está, por exemplo, no concurso público ou no simulado preparatório de carreiras aqui do Centro Universitário Campo Real. Presta bastante atenção nesse tipo de questão para que você possa se dar bem e conseguir aí os scores, as bonificações que o nosso simulado traz para você. Boa sorte!